Então, acompanhe o canal e vamos espalhar aqui este Farol Brasil, que está sempre com as luzes apontadas para a esquerda. Sempre. As nossas análises aqui, os nossos editoriais, o nosso posicionamento é sempre olhar para a esquerda, né? A partir do que a gente avalia dentro do que entendemos de direita, de extrema direita, e dentro também do que nós temos esse governo de frente ampla, que temos também figuras da direita que estão alinhadas e que fazem parte deste governo, que é um governo neoliberal progressista, porque ele tem dentro do seu programa, sim, medidas neoliberais. Então, a gente sempre está fazendo esse olhar a partir do que a gente quer fazer esse direcionamento para a esquerda. Nós estamos organizados porque a nossa projeção é justamente para que a gente possa construir uma conjuntura para que a gente possa superar esse sistema econômico e construirmos uma revolução socialista brasileira. O Cultura Brasileira, ele tem no horizonte nós podermos avaliar, inclusive, todo o aspecto cultural do Brasil e pensando justamente na construção desse caminho que a gente pode fazer, né? E a gente faz esse caminho, ele não cai do céu, ele não brota do chão, ele acontece a partir daquilo que a gente compreende que precisa direcionar para termos então uma realidade e fazermos a Revolução Socialista Brasileira. A gente não tem medo de falar isso, a gente não cria eufemismo para falar que é de esquerda, a gente não cria nada fica subentendido aqui. Fica muito claro todas as análises que nós fazemos, a cobertura que nós fazemos, e então é isso. Isso significa que a gente não vai trazer pessoas que discordem de nós, isso significa que a gente não vai trazer pessoas que têm avaliações diferentes das nossas? Absolutamente não. Isso aqui nós estamos construindo um portal de notícias, nós estamos construindo um espaço para, claro, ouvirmos, inclusive, as pessoas que pensam de maneira diversa, as pessoas que defendem, por exemplo, a democracia, né? Nós temos dentro do campo progressista, ao longo dos últimos anos, dada a realidade toda que, né, nós vivenciamos, o golpe contra a presidenta Dilma, o avanço do fascismo através das eleições do Bolsonaro em 2018, o aprofundamento do neoliberalismo e do fascismo com esse governo de 2018 a 2022, nós tivemos uma defesa ampla e legítima em relação àquilo que a gente chama de democracia, já entendendo que nós estamos numa democracia liberal burguesa. Portanto, a partir disso, nós temos muitas avaliações e relativização do que é essa democracia toda que a gente defende. A partir disso, eu pergunto: se estamos numa democracia e o campo progressista defende a democracia, portanto, a liberdade de ideias, de opiniões e de críticas, por que agora uma esquerda que se coloca crítica ao atual governo, crítica ao modelo implementado pelo atual governo, às decisões que o governo faz, ela começa a ser perseguida? Começa a ser avaliada como todos os adjetivos que vocês têm acompanhado, para quem está mais presente nas redes e acompanha, e entende e percebe o quanto tem muita gente fazendo textão, páginas de pessoas que não se colocam, né? Páginas de pessoas que não se apresentam, né? Gente fake e que fica perseguindo o tempo todo quem faz essa avaliação crítica ao atual governo. E então, assim, se a gente está nessa defesa, nós temos um campo progressista que defende a democracia, existe um princípio básico do jornalismo, por exemplo, e isso aqui é um canal jornalístico também. Eu sou jornalista de formação, tenho mais de 10 anos de experiência. Mauro Lopes não precisa falar, jornalista de longuíssima experiência. Nós somos jornalistas. São 2 programas jornalísticos. A gente está aqui fazendo jornalismo, certo? Qual é o princípio básico que a gente defende dentro do jornalismo, um conceito básico? Pluralidade de ideias e opiniões. Pluralidade de ideias e opiniões. Repito, e aí a partir disso,
para quem está fazendo uma avaliação crítica diferente, que diverge da ampla maioria dessa esquerda progressista, que tem um apoio total e restrito e acrítico em relação ao atual governo, e para quem diverge disso, vai ser atacado e perseguido, aonde está a defesa da democracia? Estou perguntando, aonde está a defesa da democracia que essas pessoas o tempo todo repetem, né? Vamos lutar pela democracia, vamos defender a democracia. Não, porque o jornalismo, e aí ataca e faz as críticas devidas e legítimas e importantes em relação à grande imprensa, críticas que eu também faço, porque a grande imprensa, ela atende a classe burguesa desse país, nós sabemos disso, é um panfleto da burguesia desse país, muitos desses grandes jornais e jornalões, inclusive que ataca o atual governo o tempo todo, a despeito de termos ministros do atual governo o tempo todo na grande imprensa, dando entrevista, na sala de estar da Globo News, o tempo todo está na Rede Globo, a despeito dessa mesma grande imprensa que o tempo todo ataca o governo. E aí, quando a gente aqui está criando um espaço, um jornalismo muito bem explicitado, muito bem colocado, que é a esquerda e que vai fazer uma avaliação crítica à esquerda desse governo, a gente é atacado. Onde está a defesa da democracia? Pergunto. E a pluralidade de ideias do jornalismo? Cadê? Ué, a gente não pode falar, nunca vai ser o momento certo de falar, inclusive, porque tem o fascismo, porque a gente vai dar munição para a extrema-direita, e aí vem todo esse tipo de argumentação. E aí, se a gente está olhando uma postura do governo, a gente está olhando uma atitude feita, um programa apresentado, um projeto apresentado, e a gente entende ele como não o correto, a gente avalia ele de forma crítica, a gente não pode falar, tem que ficar em silêncio. Ué, não é democracia? Democracia não é todo mundo poder ter o direito de falar e divergir? Não é um princípio básico? Ué, quem defende isso agora tá atacando porque a gente não pode criticar? Então é isso, gente. Eu realmente estou aqui, realmente quero fazer essas perguntas.